E aí, pessoal? Beleza? Mais um mergulho profundo aqui no Entre os Olhos, hein? Opa, preparado. Hoje a gente vai desvendar, cara, um dos pilares da fé cristã. A relação de Jesus com Deus Pai. É isso aí. Preparem-se porque a conversa vai ser profunda. É um tema que, putz, quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente descobre. Quem Jesus realmente é, né? É a mensagem poderosa que ele deixou pra gente, né? Sem dúvida. E pra gente navegar nesse mar de conhecimento, vamos usar como bússola o artigo Jesus e seu relacionamento com o Pai. Entendendo a verdade bíblica, né? Uou. O texto se baseia, né, em João 5,16-47, aquele que conta a história da cura no tanque de Betesda. Que episódio intrigante, né? Jesus cura um homem no sábado e, cara, causa um maior rebuliço. Pois é. O artigo já começa com uma pergunta que, mexe com a gente. Por que curar alguém no sábado e causou tanta revolta nos líderes judeus, né? A resposta nos leva a uma viagem fascinante sobre a identidade de Jesus e a sua missão aqui na Terra. É verdade. A gente sabe que na época a lei judaica era super rígida, né? Total. Trabalho no sábado era totalmente proibido. Era dia sagrado. Sagrado. Os caras viam a cura como uma afronta total à tradição, né? Com certeza. E aí que a coisa fica interessante. Sabe o que me fascina? Como Jesus usa essa polêmica para revelar algo muito importante sobre si mesmo, né? A sua relação única com Deus Pai. Ele argumenta que Deus não tira folga no sábado, né? Continua sustentando a vida, o universo. E Jesus, como filho, né, também continua a obra do Pai, agindo em perfeita harmonia. É tipo, galera, eu e meu pai somos um. O que ele faz, eu também faço. Imagina na sua cara dos líderes religiosos ouvindo isso. Acho que eles cara de cabelo em pé. Com certeza. Para eles era pura blasfêmia, afinal Jesus estava se colocando no mesmo nível de Deus, né? Mas em vez de recuar, sabe o que ele faz? O quê? Ele vai mais fundo ainda, Não. respondendo às acusações em 3 partes. E essa estrutura da resposta de Jesus, como o artigo destaca, né, é a chave para a gente entender esse debate. Primeiro, ele fala da intimidade da sua relação com o Pai, né, lá em João 5,19 e 30. Isso é como se Jesus dissesse: olha, eu não dou um passo sem meu Pai. Tudo que vocês veem em mim é reflexo dele. Que forte. É como se a gente pudesse sentir a conexão profunda entre eles. Verdade. É por essa união, né, que Jesus tem a autoridade para julgar até ressuscitar os mortos. Sem dúvida, é uma declaração revolucionária, né? Que coloca Jesus lado a lado com Deus. Algo totalmente inaceitável para a mentalidade da época. E essa dificuldade, né, de entender Jesus vai gerar um conflito enorme que, infelizmente, vai levar à crucificação. A gente sabe como essa história termina, né? Mas antes de chegar lá, vamos voltar para a segunda parte da resposta de Jesus, onde ele apresenta 4 testemunhas para confirmar tudo que está dizendo, certo? Sim. E essas testemunhas, cara, têm um peso enorme. João Batista, os próprios milagres de Jesus, as escrituras com destaque para Moisés e o próprio Deus Pai. Caramba. É como se Jesus reunisse um time de peso para defender a sua causa, né? O Batista é o cara que anunciou a chegada do Messias, né? Os milagres, mostrando o poder de Jesus, né? As escrituras que apontavam para o Salvador e, para fechar com chave de ouro, o testemunho do próprio Deus Pai. Exato. É como se Jesus dissesse: não sou só eu que tô falando, a galera toda tá confirmando. Mas sabe o que me deixa intrigado? Ok. Mesmo com tanta prova, os líderes continuam incrédulos. E aí a gente chega na terceira parte da resposta de Jesus, onde ele confronta a hipocrisia, né, a falta de fé deles. Essa parte é tensa, né? Jesus coloca o dedo na ferida, critica a rigidez, o apego à letra da lei. Eles confiavam em Moisés, mas não entendiam a essência da mensagem, que apontava para Jesus como o cumprimento da promessa. Que ironia, né? Total. É como se eles estivessem presos num labirinto de regras sem conseguir enxergar a saída, que era Jesus. E essa cegueira espiritual os impedia de experimentar a salvação que ele oferecia. Que situação complicada. Mas sabe o que eu acho interessante? É que toda essa discussão, a partir do episódio do tanque de Betesda, levanta uma questão central: a divindade de Jesus. O artigo se aprofunda nesse ponto, mostrando como os ensinamentos de Jesus apontam para a sua natureza divina. Verdade. Esse ponto é crucial para entendermos o cristianismo. Jesus não é apenas um profeta ou um mestre. Ele é o Filho de Deus, em perfeita união com o Pai, compartilhando a mesma essência e autoridade. Mas como o artigo evidencia essa divindade? Quais são os argumentos principais? Boa pergunta. O texto destaca vários pontos. Primeiro, a afirmação de Jesus de que ele e o Pai são um, né? Que agem em perfeita sintonia. Depois, o poder que ele demonstra, né, ao realizar milagres, perdoar pecados e prometer a vida eterna. Coisas que só Deus pode fazer.
E tem mais. No artigo enfatiza a importância de honrar o filho, da mesma forma que se honra o pai. Isso. Ou seja, para ter um relacionamento verdadeiro com Deus, é fundamental reconhecer a divindade de Jesus. É como se Jesus estivesse abrindo um novo caminho para a gente se conectar com Deus, né? Um caminho que passa por ele. E essa ênfase na unidade entre Jesus e o Pai é fundamental para entendermos a mensagem do Evangelho. Não são duas entidades separadas, mas um único Deus que se revela em Jesus Cristo. Exatamente. Mas e aí, como os líderes religiosos reagiram a essa mensagem? Será que eles finalmente abriram os olhos? Acho que você já sabe a resposta, né? A rejeição deles foi um dos momentos mais tristes da história de Jesus. Apesar de todas as provas, dos milagres, dos ensinamentos, eles se recusaram a aceitá-lo como Messias. E essa teimosia, como o artigo bem coloca, teve consequências sérias. A gente sabe o que aconteceu, né? Mas mesmo na cruz, Jesus demonstrou compaixão, perdoando seus algozes. Que exemplo de amor e perdão. É algo que nos inspira até hoje. Mas será que essa salvação é para todo mundo? Boa pergunta. O artigo deixa claro que a salvação não é imposta, né? É preciso uma decisão individual, um ato voluntário de fé e obediência a Jesus. É como se Deus nos desse a liberdade de escolhermos o nosso caminho, aceitar ou rejeitar o amor dele. E essa escolha, como o artigo destaca, revela o estado do nosso coração, né? Aceitar Jesus significa reconhecer que precisamos de salvação, que não podemos nos salvar sozinhos, né? E que dependemos da graça de Deus. É um ato de humildade, de reconhecer a nossa fragilidade. Verdade. É se entregar ao amor e à misericórdia de Deus que se manifestam em Jesus Cristo. É como tirar um peso enorme das costas. Se libertar do pecado, da culpa e da condenação. Em troca, a gente recebe esperança, paz e alegria. Ufa, que alívio. Mas essa nova vida em Cristo, como o artigo menciona, nos leva a viver de forma diferente, né? Buscando santidade, praticando justiça, amando ao próximo como a nós mesmos. É como se a nossa fé se transformasse em ações, né? Atitudes que refletem o caráter de Cristo. Com certeza. É como se a gente começasse a enxergar o mundo com os olhos de Jesus, sabe? Buscando bem, a justiça, o amor em tudo que a gente faz. É um processo de transformação, de aperfeiçoamento do nosso caráter. É como se a gente estivesse em constante reforma, né? Sempre buscando melhorar, se aproximar de Deus e se moldar à imagem de Cristo. E esse processo, como o artigo bem coloca, não se limita a essa vida aqui na Terra, né? Mas se estende para a eternidade. A fé em Jesus nos garante a vida eterna, a certeza de que estaremos para sempre com Deus. Exatamente. Essa é a esperança que nos impulsiona. A certeza de que essa vida é só um capítulo da nossa história. E que o melhor ainda está por vir. A vida eterna com Cristo. Mas, e a segunda vinda de Jesus? Como o artigo descreve esse evento? Quais são os sinais de que ele está voltando? O artigo menciona vários sinais, como desastres naturais, guerras, fome, epidemias e o aumento da maldade. É como se o mundo estivesse dando sinais de que algo grande está para acontecer. E esses sinais, como o artigo bem coloca, não devem nos causar medo, desespero, né? Não. Mas nos levar a uma atitude de vigilância e de prontidão. Como se a gente tivesse que estar com as malas prontas, né? Preparados para a chegada de Jesus. Exatamente, é um chamado para estarmos preparados, vivendo de forma correta e irrepreensível, para que a gente seja considerado digno de participar do reino de Deus. É como se a gente tivesse que estar sempre em dia com Deus, né? Com certeza. E essa preparação, como o artigo destaca, envolve não apenas a nossa vida pessoal, mas também o nosso testemunho, o nosso compromisso em anunciar o Evangelho a todas as pessoas. É como se a gente tivesse a missão de espalhar a notícia da volta de Jesus, né? Para que todos tenham a chance de se preparar. É verdade. É um chamado para intensificarmos a nossa missão, para levar a mensagem de salvação a todos os cantos da terra, para que o maior número possível de pessoas tenha a oportunidade de conhecer a Cristo e se preparar para o seu retorno. É como se a gente tivesse que correr contra o tempo, né? E como a gente lida com o fato de que não sabemos o dia nem a hora da volta de Jesus, o artigo nos dá alguma dica. Sim. O texto nos incentiva a viver cada dia como se fosse o último, a não deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje, a buscar a Deus de todo o nosso coração e a viver em comunhão com os nossos irmãos em Cristo. É como se a gente tivesse que viver cada dia como se fosse um presente, aproveitando cada momento e buscando a Deus em tudo. Verdade. Chamado para viver com sabedoria, aproveitando cada oportunidade que Deus nos dá e investindo naquilo que realmente tem valor eterno. É como se a gente tivesse que fazer valer a pena cada minuto da nossa vida, né? Com certeza. A incerteza do tempo nos impulsiona a viver com mais intensidade, a valorizar os relacionamentos, perdoar as ofensas, ser gratos pelas bênçãos e buscar a Deus em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. E essa busca por Deus, como o artigo conclui, nos leva a um relacionamento mais profundo com Ele, à medida que o conhecemos melhor através da sua palavra, da oração e da comunhão com os irmãos. Exatamente. É um processo contínuo de aprendizado, de crescimento espiritual e de transformação. Como se a gente estivesse sempre em construção. Buscando ser mais parecido com Cristo a cada dia. É como se a gente estivesse numa escalada, né?
com altos e baixos, mas sempre buscando alcançar o topo, que é a presença de Deus. E essa jornada, como o artigo mostra, é desafiadora, mas também recompensadora, né? É um caminho de renúncia, de luta contra o pecado, de busca por santidade, mas também de alegria, paz, esperança e amor. É a vida abundante que Jesus nos prometeu, né? Exatamente, uma vida que vai além das circunstâncias, que encontra sentido e propósito em Deus e que nos dá a capacidade de viver de forma plena e significativa. E essa vida abundante, como o artigo bem coloca, está disponível a todos que decidem seguir a Jesus. Não importa a origem, condição social, passado ou presente. É a beleza da graça de Deus, que se estende a todos que a buscam com sinceridade de coração. E essa graça, como o artigo conclui, nos capacita a viver como verdadeiros discípulos de Cristo, refletindo seu amor, compaixão, justiça e verdade em tudo o que fazemos. É como se a gente se tornasse um reflexo de Jesus no mundo, né? É isso aí. É um chamado para sermos agentes de transformação nesse mundo. Levar a luz de Cristo aos lugares mais escuros. Sermos instrumentos de paz, perdão e reconciliação. E essa missão, como o artigo nos inspira a crer, é possível quando nos entregamos completamente a Deus. Quando permitimos que Ele nos use de acordo com a sua vontade e quando confiamos na sua graça e no seu poder para realizar coisas extraordinárias através de nós. E essa confiança, como o artigo conclui, nos liberta do medo, da insegurança e da dúvida, e nos impulsiona a viver com coragem, fé e esperança, cientes de que Deus está no controle de todas as coisas. É como se a gente pudesse respirar aliviado, sabendo que Deus está cuidando de tudo, né? Com certeza. É a confiança de que, mesmo em meio às dificuldades, a gente pode descansar em Deus, sabendo que Ele cuida de nós e que nos conduzirá em triunfo, para a sua glória e para o nosso bem. E essa confiança, como o artigo conclui, é o alicerce da nossa fé, a base para uma vida de vitória, de paz, de alegria e de propósito em Cristo. E que essa mensagem nos inspire a viver cada dia com a certeza de que Deus está conosco, nos amando, nos guiando e nos capacitando a ser tudo aquilo que Ele nos criou para ser. E sabe essa confiança em Deus? O artigo explora isso bem a fundo, né? Tipo, nos leva a refletir sobre a importância da fé e da obediência a Jesus. Verdade. A gente vê claramente que não basta só reconhecer que Jesus é divino, né? A gente tem que ter um compromisso real com Ele. Seguir seus ensinamentos e viver de acordo com a sua vontade. E esse compromisso, como o artigo destaca, implica em aceitar Jesus como o Senhor da nossa vida. É reconhecer que Ele tem autoridade sobre nós, que suas palavras são verdade e que seus mandamentos são para o nosso bem. É uma entrega total, né? Não dá pra seguir Jesus só na hora que convém, né? Tipo, escolhendo o que nos agrada, ignorando o que incomoda. É um caminho de renúncia, de negar a nós mesmos e colocar Cristo em primeiro lugar. Exatamente. E essa renúncia, como o texto mostra, não é um peso, mas um privilégio. É a chance de se libertar do egoísmo, do pecado, das ilusões do mundo e encontrar a verdadeira liberdade em Cristo. Liberdade em Cristo. Interessante isso. Como essa liberdade se manifesta na nossa vida? Olha, o artigo mostra que a fé genuína se manifesta em obras de amor, né? Não fica só na teoria, no intelecto, nas emoções. Ela transborda para o nosso dia a dia, impactando a vida das pessoas ao nosso redor. Entendi. Então a gente coloca a fé em prática, servindo ao próximo, amando, buscando a justiça. É como se a nossa fé se traduzisse em ações concretas, né? Isso. Atitudes que refletem o caráter de Cristo. Perfeito. É como se a gente se tornasse um canal do amor de Deus, né? Espalhando bondade por onde passa. E essa vida de serviço, como o artigo menciona, envolve também a proclamação do Evangelho. O anúncio da boa nova da salvação em Cristo a todas as pessoas. É verdade. É como se a gente tivesse a responsabilidade de compartilhar essa mensagem de esperança, né? Quem ainda não a conhece. É um chamado para sermos testemunhas de Jesus. Exatamente, é um chamado para sermos sal e luz nesse mundo, para levarmos a mensagem de amor, perdão e reconciliação que Jesus nos ensinou. Mas voltando à questão da aceitação de Jesus, o artigo faz uma distinção importante, né, entre a rejeição dos líderes religiosos e a aceitação voluntária de todos que decidem segui-lo. Sim, é verdade. Enquanto os líderes religiosos, cegos pelo orgulho, pela tradição, se recusaram a reconhecer Jesus como Messias, Deus nos concede a liberdade de escolhermos segui-lo ou não, né? É como se ele dissesse, olha, o caminho está aberto, a decisão é sua. E essa escolha, como o artigo destaca, revela a condição do nosso coração, né? Aceitar Jesus implica em reconhecer a nossa necessidade de salvação, a nossa incapacidade de nos salvarmos a nós mesmos e a nossa dependência da graça de Deus. É um ato de humildade, de reconhecer a nossa fragilidade e de nos entregarmos ao amor e à misericórdia de Deus que se manifestam em Jesus Cristo. E essa entrega, como o texto mostra, nos liberta do peso do pecado, da culpa, da condenação, e nos enche de esperança, paz e alegria.
É uma verdadeira transformação, uma nova vida em Cristo, marcada pela reconciliação, pela comunhão com Deus. E essa nova vida, como o artigo menciona, nos impulsiona a vivermos de forma diferente, né? Buscando a santidade, praticando a justiça, amando ao próximo como a nós mesmos. Exato. É um processo de crescimento, de aperfeiçoamento do nosso caráter, à medida que nos aproximamos de Deus e nos conformamos à imagem de Cristo. E esse processo, como o artigo bem coloca, não se limita a esta vida terrena, né? Mas se estende para a eternidade. A fé em Jesus nos garante a vida eterna. A certeza de que estaremos para sempre com Deus. É a esperança gloriosa que nos anima, né? Em meio às dificuldades, provações da vida presente. Sabemos que esta vida é passageira, mas a vida em Cristo é eterna. E essa esperança, como o artigo conclui, deve nos motivar a vivermos com propósito, né? A investir naquilo que realmente importa. A construir um legado que glorifique a Deus, que abençoe as pessoas. É um chamado a vivermos com intensidade, aproveitando cada oportunidade para amar, servir e fazer a diferença nesse mundo, enquanto aguardamos a volta gloriosa de Jesus. E por falar em segunda vinda, o artigo nos apresenta alguns sinais que indicam a proximidade desse evento tão aguardado. O que o texto destaca a esse respeito? O artigo menciona vários sinais, né? Guerras, fomes, terremotos, perseguições aos cristãos, o aumento da iniquidade. São sinais que, segundo o texto, indicam que a volta de Jesus está próxima. E esses sinais, como o artigo bem coloca, não devem nos causar medo ou desespero, né? Mas nos levar a uma atitude de vigilância, de prontidão. Exatamente. É um chamado a estarmos preparados a vivermos de forma santa e irrepreensível, a fim de que sejamos achados dignos de participar do reino de Deus. E essa preparação, como o artigo destaca, envolve não apenas a nossa vida pessoal, mas também o nosso testemunho, né? O nosso compromisso em anunciar o evangelho a todas as pessoas. É verdade. A proximidade da volta de Jesus nos impulsiona a intensificarmos a nossa missão, a levar a mensagem de salvação a todos os cantos da terra, a fim de que o maior número possível de pessoas tenha a oportunidade de conhecer a Cristo e se preparar para o seu retorno. É como se a gente tivesse uma missão urgente, né? De levar essa mensagem de esperança para o mundo antes que seja tarde demais. Mas e como devemos lidar com o fato de que não sabemos o dia nem a hora da volta de Jesus? O artigo nos dá alguma orientação a esse respeito. Sim. O texto nos incentiva a viver cada dia como se fosse o último, a não procrastinar as coisas importantes, a buscar a Deus de todo o nosso coração e a viver em comunhão com os nossos irmãos em Cristo. Faz sentido. É como se a gente tivesse que viver com consciência de que cada dia é precioso e que a qualquer momento Jesus pode voltar. Exatamente. A incerteza do tempo nos impulsiona a viver com mais intensidade, a valorizar os relacionamentos, a perdoar as ofensas, a ser gratos pelas bênçãos, a buscar a Deus em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. Então a gente precisa viver o presente da melhor maneira possível, né? Com os olhos fixos na eternidade. É um chamado a viver com sabedoria e propósito. Exatamente. A incerteza da hora da volta de Jesus nos impulsiona a viver com mais intensidade, a valorizar os relacionamentos, a perdoar as ofensas, a ser gratos pelas bênçãos, a buscar a Deus em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. E essa busca por Deus, como o artigo conclui, nos leva a um relacionamento mais profundo com Ele. À medida que o conhecemos melhor através da sua palavra, da oração e da comunhão com os irmãos. É um processo contínuo de aprendizado, de crescimento espiritual e transformação, à medida que nos aproximamos de Deus e nos tornamos mais semelhantes a Cristo. É como se a gente estivesse em constante desenvolvimento, né? Buscando conhecer mais a Deus, se aproximar dele a cada dia. É uma jornada incrível, né? Com certeza. É desafiadora, mas recompensadora. É um caminho de renúncia, de luta contra o pecado, de busca por santidade, mas também de alegria, paz, esperança e amor. É a vida abundante que Jesus nos prometeu. Uma vida que transcende as circunstâncias, que encontra sentido e propósito em Deus e que nos capacita a viver de forma plena e significativa. E essa vida abundante, como o artigo bem coloca, está disponível a todos que decidem seguir a Jesus, né? Independente da sua origem, condição social, passado, presente. É a beleza da graça de Deus que se estende a todos que elas se achegam com sinceridade de coração. E essa graça, como o artigo conclui, nos capacita a vivermos como verdadeiros discípulos de Cristo, refletindo o seu amor, a sua compaixão, a sua justiça, a sua verdade em todas as áreas da nossa vida. É um chamado para sermos agentes de transformação nesse mundo, a levar a luz de Cristo para os lugares mais escuros, a sermos instrumentos de paz, perdão e reconciliação. É como se a gente tivesse a missão de levar a luz de Cristo para um mundo que está cada vez mais na escuridão, né? É um desafio enorme, mas também uma grande honra. Com certeza. E essa missão, como o artigo nos inspira a crer, é possível quando nos entregamos completamente a Deus. Quando a gente permite que Ele nos use de acordo com a sua vontade. E quando a gente confia na sua graça e no seu poder para realizar coisas extraordinárias através de nós. É ter fé em Deus, né? Confiar que Ele está no controle, que nos capacita para fazer a sua obra. Exatamente. É a certeza de que não estamos sozinhos nessa jornada. De que Deus está conosco, nos guiando, nos fortalecendo, nos capacitando a cumprir o
propósito que ele tem para as nossas vidas. E essa certeza de que Deus está com a gente, como o artigo destaca, né, nos leva a uma postura de gratidão, reconhecendo as bênçãos, né, que recebemos todos os dias, mesmo quando as coisas estão difíceis. É verdade. Gratidão, ela é tipo um superpoder que nos faz enxergar as maravilhas que Deus faz nas nossas vidas, né? Nos torna mais sensíveis à sua presença e enche a gente de alegria. Sem dúvida. É como se a gratidão fosse um escudo, né, contra a reclamação, a insatisfação. Ela nos ajuda a focar no que realmente importa, a valorizar cada momento como um presente de Deus. É como se a gente começasse a enxergar a vida com lentes cor-de-rosa, sabe? E essa postura de gratidão nos impulsiona, né, a sermos mais generosos, compartilhar com os outros o que a gente recebe de Deus, tanto as coisas materiais quanto as espirituais. É como se a generosidade fosse a gratidão transbordando, né? Uma forma de expressar nosso amor a Deus e ao próximo. E essa generosidade, como o artigo bem coloca, não se limita só a bens materiais, né? Abrange também nosso tempo, atenção, carinho, disposição para ajudar os outros. É um estilo de vida, né? Marcado pela compaixão, pela empatia, pelo desejo de fazer a diferença na vida das pessoas. Seguindo o exemplo de Jesus, que se doou por nós. E esse exemplo de amor e sacrifício, como o artigo destaca, né, deve nos inspirar a viver de forma mais altruísta. Colocar as necessidades dos outros acima das nossas. Buscar o bem comum, promover a justiça e a paz. É um chamado para sermos agentes de transformação social, né? Lutar contra a desigualdade, defender os oprimidos, construir um mundo mais justo, fraterno, onde todos têm a chance de viver com dignidade e esperança. Com certeza. É um desafio que exige coragem, persistência, fé e muito amor, mas nos garante a certeza de que a gente está no caminho certo, alinhados com a vontade de Deus. E essa certeza, como o artigo conclui, nos enche de esperança, alegria e propósito, né? Nos impulsiona a seguir em frente, mesmo diante das dificuldades, sabendo que a gente está trilhando um caminho que leva a um futuro glorioso, onde a justiça, a paz e o amor vão reinar para sempre. E que essa mensagem nos inspira a viver com essa esperança no coração, a sermos agentes de transformação nesse mundo e a construir um legado de amor, fé e serviço, que glorifique a Deus e abençoe as futuras gerações. E assim, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo na relação de Jesus com o Pai, um tema central na fé cristã, e que nos desafia a viver de forma mais autêntica, comprometida e transformadora. Esperamos que essa conversa tenha te inspirado a se aproximar mais de Deus, a fortalecer a sua fé em Jesus e a viver de forma mais plena e significativa, refletindo seu amor e sua graça em todos os aspectos da sua vida. Lembre-se, a jornada de fé é uma aventura incrível, cheia de desafios e descobertas. Continue buscando, crescendo e confiando em Deus. Ele te guiará e te fortalecerá a cada passo. Até a próxima, e que a graça e a paz de Deus estejam com você.